Reciclagem da Visão. Mais um quadro, outro episódio do Reciclagem da Visão. Estamos muito alegres aí por este momento especial, ainda mais com os nossos presbíteros aqui conectados na nossa sala virtual. O Túlio de Criciúma e o Rodrigo de Santo Ângelo. Boa noite, Túlio, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite ao apóstolo. Boa noite a todos o pessoal da mesa. Boa noite a Deus. Boa noite aos ouvintes, né, que estão nos assistindo nesse momento, né? Que Deus possa estar abrindo seus corações para receber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Isso aí, Túlio. Temos aqui também a presença de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, com Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Nicolas. Boa noite aos irmãos que estão nos ouvindo aí e aos irmãos participantes da mesa aí. Deus abençoe a todos nós aí. O Senhor conduza tudo conforme a vontade dele. Igualmente. Vamos lá, Criciúma, Santa Catarina e Santo Ângelo. Pode estar comentando, já está liberado o chat do Facebook e YouTube. Vai bater aquele papo hoje. Bom, vamos começar aqui com umas colocações, então. A igreja de Criciúma. Quantos anos já tem a vida da igreja estabelecida aí em Criciúma, Túlio? 21 anos. 21 anos. É. Amém. A gente começou aqui em Criciúma, né? Foi um outro irmão que trouxe, né, o apóstolo para Criciúma, né? E dentro de um ano ele se mudou para Joinville, né? E aí deu essa incumbência, né? Essa bênção para mim e estou à frente dela todo esse tempo, né? Glória a Deus. E Rodrigo, quanto tempo já está aí a igreja de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul? Santo Ângelo tem 10 para 11 anos. A igreja nova, está na hora do batismo. 10 para 11 anos de templo, né? Os grupos familiares um pouco mais de tempo. Amém. E aí, como foi assim, até aqui a experiência de vocês? Vocês podem falar um pouquinho para que os nossos irmãos ouvintes aí tenham uma familiaridade com aquilo que está acontecendo sob as mãos do Espírito através de vocês. Vamos começar com o Túlio. Bom, é assim, ó, desde que começou a Igreja do Senhor Jesus aqui em Criciúma, né, até hoje a gente sabe que existe muita dificuldade das pessoas aceitarem a verdade. Nós sabemos que, como diz o programa de hoje, é a reciclagem da visão. Quem não tem visão, ele se corrompe, se perde, né? Então, nós precisamos alertar as pessoas para que elas busquem esse material. E essas dificuldades que a gente teve, que a gente tem até hoje, a gente sabe que é o próprio Satanás que vem colocar na cabeça das pessoas, né? Muitos já tiveram na Igreja de São Jesus de Criciúma, muitos já saíram, né? Porque nós sabemos que a verdade dói, né? Por isso que a Igreja de Senhor Jesus não é uma igreja grande, assim, de pessoas, né? Ela é grande em verdade, né? Grande em sabedoria, mas não é grande em população. Por quê? Porque aqui a palavra é dita a verdade, aquilo que está na palavra de Deus, né? E nós sabemos que a verdade dói. Quando nós temos muitos amigos é porque nós temos dinheiro. Quando nós ficamos sem dinheiro, nós temos poucos amigos. Então, eu creio assim que essa verdade que é conduzida sempre, né, ela tira muitas pessoas da igreja e da visão, porque muitos não querem ter compromisso com Deus, né? E nós estamos aqui até hoje porque o Senhor nos escolheu. Eu creio que se fosse por nossa vontade, lá antigamente a gente não teria vindo. Mas o Senhor nos escolheu, nos colocou na posição e nós, graças a Deus, né, estamos até hoje. Sabemos que somos errados, somos pecadores ainda, né? Ainda cometemos muitos erros na própria igreja, na própria família, na própria casa, né? Mas que a gente está sempre procurando fazer o que é certo, né? Sempre procurando fazer o que é certo.
Túlio, como que foi o teu início como presbítero? Tu lembra, assim, como que tu tava, os teus sentimentos? Eu estava totalmente fora, né, daquilo que Deus queria, né? Eu estava, na realidade, eu entrei para a igreja por um problema da minha esposa, que eu acho que vocês que estão aí conhecem, né? Ela tinha uma depressão profunda de 3 anos, né? 3 anos e poucos. E Deus libertou ela num dia. Num dia. 3 anos e meio procurando tudo que era tipo de médico Um verdadeiro e milagre. nada. E o Senhor, num dia, curou. E graças a Deus até hoje. E ela diz que teve muitas épocas que ela sentia, né, aquele sentimento ruim de depressão. Aí ela cai no louvor, cai na ministração, e cai nos testemunhos, e aí o diabo vai embora e ela fica bem. Mas graças a Deus até hoje nunca mais tomou remédio para depressão, essas coisas. Coisa boa. Qual é o material que ela mais utilizou nesse período? Qual o material que ela utilizou, Túlio? Nesse período que todos estava eles, ruim? né? Teve Se algum vocês específico? olhar na tela aqui atrás tem um armário cheio, né, de material da editora Vento Sul, né? Porque Falando nisso, né, eu até queria dizer que a internet é muito bom, a gente tem que ter os downloads e tudo, né? Mas a gente tem que buscar esse físico, né? Porque a internet que tem hoje, amanhã pode não ter mais, né? É uma coisa assim que a gente não é controlada pela gente, né? Então a gente tem que comprar esses downloads, a gente tem que comprar esse material da editora para que a gente tenha esse suporte, né? Sim. Porque a palavra, o apóstolo tem falado há bastante tempo já, que nós temos que estocar o material, né? Tanto natural como espiritual. Perfeito. O alimento, né? Rodrigo, quantos grupos familiares tem aí na cidade? Nós temos 23 grupos. E como é a formação de líderes para ti? Difícil. Eu vejo assim que é a parte, a gente ouvindo o compartilhar dos irmãos e vivenciando isso, eu creio que todos, né? Até mesmo os irmãos que hoje são líderes de grupos, eles devem perceber e ter essa dificuldade, né? Porque é muito difícil de as pessoas entenderem e se colocarem nessa posição, né? Porque quando a gente compreende, é ao contrário do mundo, né, irmãos? No mundo, todo mundo quer ser líder, né? Porque no mundo, a função e a denominação de liderança demonstra poder e autoridade, né? E quando a gente conhece o Senhor e entende o que quer dizer liderança, as pessoas fogem, né? Porque, na verdade, o Senhor diz que o que quiser ser maior seja servo de todos, né? Então, eu acho que as pessoas, quando começam a conhecer isso, elas começam a não querer, né? E eu percebo, assim, que é a carência de todas as igrejas, né? É essa questão aí de liderança, né? Então, a gente tem que pedir para o Senhor sabedoria, estratégia para ir produzindo, que o Senhor vá produzindo essas lideranças, né? Porque eu confesso que eu mesmo, assim, não sou capaz de produzir, né? Só o Cristo produz mesmo, né? Então, e eu vejo muita dificuldade em mim, assim, né? De conseguir passar isso para os irmãos, assim, né? Até sempre minha esposa sempre fala assim, né? Tem que botar os irmãos liderar os grupos, tem que botar os irmãos liderar. E aí a gente vai, né? Tentando, mas a gente vê, assim, que os irmãos ficam se esquivando também, né? Eu, por exemplo, grupo na casa do Nicolas, ô Nicolas, traz a mensagem aí essa semana. Uma dificuldade, assim, né, para os irmãos virem ministrar, trazer. Mas o que eu vou falar para os irmãos? É o que o Espírito determinar, né? Né? Então, mas até as pessoas entenderem e elas aceitarem isso, assim, é bem difícil. Muito difícil. Rodrigo, qual, no teu período, assim, é uma liderança, mas também foi se formando e tem se formado, né? Qual dos materiais que mais te auxiliou ou te auxilia hoje como liderança? Eu acho que, sem dúvida, é o modelo do monte, né? O modelo do monte, assim, se nós estiver sempre conectado nele, assim, né, vai nos auxiliar bastante, né?
Porque é o modelo que Deus tem, né? Depois, olhando assim, recentemente, Igreja na Casa também, né? Porque nos dá uma direção de como aonde é que Deus vai formar os líderes, né? Que é nas próprias casas, né? Então, acho que esses 2 materiais seriam o mais indicado para todos nós. Nós temos aí nas redes sociais, Ana e A gente Natália. tem sim aqui. Os irmãos estão participando, tá aparecendo aqui o pessoal de Criciúma e de Santo Ângelo. E tem uma pergunta aqui falando sobre as orações, né, antes do culto. Como os irmãos têm sentido na cidade de vocês, né? Têm visto, né, aquilo que o Senhor já tem feito através das orações? Aí, Túlio, pode começar com o Túlio, então. Amém. Queria dizer para os irmãos que antes de começar, né, essa oração de 1 hora antes do culto, né, a gente já fazia, mas era meia hora, começava às 7h30 até começar o culto. Fazia uns 3 meses já que nós estávamos fazendo essa oração, né? E logicamente que depois da determinação do apóstolo a gente começou a fazer 1 hora antes, né? E eu creio assim que quanto mais atividade tiver na igreja, as pessoas se envolvem mais, né? É uma bênção, todos os domingos temos o número suficiente, né, de pessoas para essa oração. E eu creio assim que tem vindo, né, novos ali, tem vindo os antigos que saíram, já voltaram. E a gente sabe que tudo se move através da oração, né? Não só na igreja, mas em casa, na família, em todos os lugares que a gente tiver, a oração é que move tudo, né? Tanto que a oração do Pai Nosso, né, é uma oração muito importante, né? É uma oração principal, eu creio, né? Que ela diz tudo aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente precisa sentir, né? Sim. Então, assim, essa oração de 1 hora antes foi muito importante. Certo. E agora, semana que vem, domingo, começa o Padrão Divino para a Família. Legal. Nós já fizemos anteriormente, né? Mas a gente resolveu... um falou, o outro falou, e a gente chegou à conclusão que às 18 horas nós vamos fazer Padrão Divino para a Família. E aqui em Criciúma a gente faz talvez um pouco diferente dos outros locais, né? Eu faço a primeira mensagem e depois cada irmão vai fazer uma mensagem. Isso a gente já fazia antigamente, dava muito certo e nós vamos voltar a fazer. Amém. Cada Legal, irmão Túlio. vai fazer. Bacana. E aí, Rodrigo, como é que você tem visto aí as mudanças após essas orações aí? Tá tendo mudança no culto? O pessoal tá mais participativo? Sim, irmão, a gente percebeu que... Eu, na verdade, percebi assim, né, irmão, que Deus começou a mover pessoas novas, trazer pessoas, ou retomar pessoas que não estavam mais na comunhão. Essa foi assim que eu consegui perceber, né? Sim. E até foi agora, no domingo passado, eu comentei com os irmãos que, para mim, especificamente, o culto já começa naquele momento de comunhão ali das orações, né? Então, mas é uma batalha. Eu vejo assim que geralmente assim são as mesmas pessoas que vão, né? O Senhor não convenceu ainda toda a igreja, né? Não sei nas demais localidades, mas aqui eu vejo assim que são algumas pessoas, aqueles que já tinham chamado de intercessão, assim, né? Se dispuseram com mais facilidade, têm sido frequentadores assíduos, mas Deus tem usado aqueles momentos, né? Bacana. Então, eu ainda comentava assim nesse domingo que é óbvio, né, que ninguém vai com aquela felicidade toda. Vamos lá, que vai ter oração. Sim. 1 hora antes, é frio agora, às vezes está chovendo, enfim, mas a gente vê o agir de Deus por nós nos negar e obedecer, né? Então eu vi muitas pessoas assim retomarem, né? Porque aqui a gente atendia 2 cidades assim que a gente atendia longe, né? Porque eram congregavam pessoas fora aqui de Santo Ângelo e que pós-pandemia tinham parado, né? Durante a pandemia tinham parado assim e não tinham retornado.
E agora, uns 3, 4 final de semanas atrás, aí essas pessoas procuraram a mim e começaram a congregar novamente, né? Então eu vejo que tudo isso é resultado das Bacana, orações. Rodrigo. Com certeza, é só melhoras, né? Com todos os quadros que a gente está pegando do reciclagem, é só melhorias esta oração. Vamos rapidamente começar aqui com você. Qual é o maior desafio, dificuldade que você enfrenta como presbítero de Criciúma? Eu creio que são as pessoas realmente se entregar para o Senhor, né? Eu creio que a grande maioria tem medo, né, de se entregar para o Senhor, como eu já tive, né? Que hoje ainda não, eu creio que ainda não sou totalmente entregue ao Senhor, né? Porque ainda fizemos muitas coisas, né? Que não é do agrado de Deus ainda, né? A nossa sobrevivência ainda nos causa um temor ainda grande, né? Dentro do nosso coração. Sim. E eu creio que as pessoas, a mesma coisa das pessoas, né? Tem esse temor de se entregar verdadeiramente para o Senhor, né? Como é que você faz assim para levar o pessoal para a mesa? Porque a única maneira de equacionar isso que você mencionou. Quais são as práticas? Isso é a prática que a gente tem tentado colocar na igreja, né? Do pessoal levar o material para casa para fazer uma venda, né? E está começando a ter esse tipo de atitude. Hoje a gente sempre compra material, todos os meses a gente tem comprado material, tem dado muito material, porque tem muita gente que às vezes coloca a dificuldade na frente, né? Nós sabemos que o mundo nos levava muito mais do que tudo isso, né? O mundo levava, eu creio que 2, 3, 4, 5 vezes mais do que hoje a parte de Deus nos leva, né? Mas a grande maioria tem essa dificuldade. E a gente sabe que o material é que liberta. Nós temos pessoas aqui que foram libertas. Nós temos um casal aqui, até que o apóstolo encontrou lá em Florianópolis, lá no restaurante, né? Que é uma pessoa assim que estava em Novo Hamburgo de novo esse final de semana. Por quê? Porque o material está levando eles para isso, né? Sim. Mas existe muita dificuldade aqui de pessoas, né? O rebanho é pequeno, né? A gente sabe que os trabalhadores são poucos, né? A messe é grande, os trabalhadores são poucos, mas nós precisamos fazer isso, né? Eu tenho grupos que a gente manda, né, de manhã todos os dias, né? As orações, a gente recebe e envia, né? Mas é aquela batalha de sempre, né? Sim. Rodrigo, e desafio, dificuldade, qual é a maior que você tem aí como presbítero? Eu acho que como a gente sempre... Eu estava ouvindo aquela irmãzinha dando testemunho compartilhando, acho que foi na reunião, né? Na reunião de recepção? De recepção do micro de Novo Hamburgo, né? Ela disse assim, vou usar a primeira pessoa, né? Não vou usar a primeira pessoa do singular e não a primeira pessoa do plural, né? Então eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Em representar Cristo, né? Se cada um tivesse a capacidade de representar Cristo como ele merece, a igreja estaria bem melhor, né? Então eu tenho enfrentado essa dificuldade, assim, né? De representar Cristo como ele merece, né? Mas a gente luta, assim, todos os dias, né? Creio que também não com as forças que temos, né? Porque o Senhor já nos deu toda a capacidade de vencer nessa área aí, em todas as áreas, né? Então, eu creio que a maior dificuldade é a primeira pessoa de cada um de nós, né? O velho homem, né? E qual é a metodologia que tu usa aí para levar o pessoal para a mesa, encorajar o pessoal, todos os cultos, reuniões, como é que você faz? Olha, a gente não tem uma estratégia assim bem desenhada, né? Porque a gente vai indo conforme o rio vai fluindo, né? Então a gente sempre procura nos cultos, assim, quando tem pessoas novas, principalmente, né? Que os velhinhos
glórias a Deus, assim, eles já aprenderam a ir para a mesa, né? Porque, como o irmão falou ali, a gente vai experimentando e as pessoas que vão experimentando, elas fazem como a samaritana, né? Ela disse, Senhor, então me dá dessa água aí que eu não quero mais ter sede, né? Uhum. Então, as pessoas que vão experimentando têm essa atitude. E os novos a gente vai sempre incentivando, assim, nos cultos ou nos grupos, assim, irmão, tem que acessar, né? E a gente vê a experiência, assim, ó, das pessoas quando isso acontece, né? Tem grupos aqui em Santo Ângelo, assim, que as pessoas têm 6 meses de culto, de batismo e de comunhão, e ela teve a experiência de ir para a mesa, assim, e ela não perde uma programação, né? Mas foi só a gente falando, assim, né? Vai falando, tá participando quem é o líder daquele grupo vai falando para aquelas pessoas que participam daquele grupo, irmãos, tem que acessar, né? E eu tenho os grupos que eu lidero, assim, e quando eu inicio algum trabalho em alguma casa, eu sempre fico mandando, principalmente, né, das mensagens ao vivo, o link que vem pelo blog, né? O blog sempre manda, então, aí eu fico mandando o link para aquelas pessoas assistirem. Legal. Eu creio que esse é o melhor incentivo, né? Sim. Porque daqui a pouco vai ser capturada por alguma mensagem, aquela pessoa vai ser capturada, desde que acesse, claro, né? Sim. Hein, Rodrigo, tem algum material da Editora Ventul que tu usa frequentemente aí para as ovelhas novas que entram? Algum material aí que tu vê que dá resultado logo que entra uma pessoa nova? Tem algum aí da Editora Ventul? Não, a gente tem uma prática, assim, ó, de a pessoa é visitante, é nova, a gente presenteia ela ou com Boa Nova ou com Portal para a Glória, né? Um desses dois é o que a gente usa, assim, para despertar essas pessoas. Eu creio que os CDs hoje, assim, talvez até esteja um pouco ultrapassada a questão de não ter mais nem equipamento, né? Sim. Mas a gente ainda usa o CD, sim, e o Portal para a Glória, né? Que são o resumo das 7 cartas, né? Perfeito. Ok. Isso aí. E aí, já chegamos a quanto nas visualizações, os viewers aí? Simultâneo, temos aqui no YouTube 148 assistindo e no Facebook 22 pessoas. 22. E a Tá. Patrícia Severo está colaborando aqui com a gente. Ó, uma pergunta para os presbíteros. Qual é a estratégia de evangelismo em cada cidade? Podemos começar pelo Túlio. Bom, nós tentamos fazer a comunitária, né? E por enquanto não deu muito certo, porque tem a dificuldade das pessoas, a grande maioria trabalha, né? Então a gente faz esse evangelismo pessoal. Inclusive tem uma fábrica aí agora que está abrindo as portas para que a gente vá lá vender material. Domingo ainda a gente conversou, então eu creio que a semana que vem nós já vamos colocar um carro à disposição para ir nessa fábrica que tem 500 e poucas pessoas, para a gente vender o material. Porque foi vendido material para gerente geral, né? E a encarregada, e eles gostaram muito, né, do material, então está sendo programado aí para a semana que vem eles levarem esses materiais para ser vendido nessa fábrica. Legal. Isso aí. Experiências. Isso aí dá pra até rodar no Giro pelo Reino aqui no Novas, Com né? certeza. A gente sempre aguarda aí as novidades de todas as cidades, como é que tá tocando aí a obra. E Túlio, se tiver uma oportunidade aí, tira umas fotinhas e grava e manda pra gente. Rodrigo, sobre a Vamos pergunta. tirar. Agora, Rodrigo. Também não temos, assim, nenhuma estratégia de forma coletiva que a gente pratique. E o que eu percebo, assim, irmãos, né? Claro, o Ministério sempre fala, assim, que já não é mais tempo de nós pescar, né, de forma individual, e hoje o Senhor quer pescar com redes, mas eu vejo, assim, ó, que o que mais dá resultado é a pesca na pessoalidade, né? Porque a pessoa tem maior confiança quando eu chego de forma individual e falo com ela, dou um testemunho ou compartilho alguma coisa e aquilo ali produz algo bem mais sólido, né? E nós temos exemplos disso aqui, né? Assim,
irmãozinhos novos aqui, assim, né, que tem pouco tempo de conversão também. O irmão foi no barbeiro, falou pro barbeiro e conversou, e no primeiro, no segundo final de semana o barbeiro estava lá na igreja. Então, eu vejo assim que tudo é válido, né? Tudo é edificante para o Senhor, mas se você fizer dessa forma, se cada um fizesse aquilo que nós aprendemos desde quando chegamos nesse mistério, né? Nesse ministério, que é uma ovelha gerar 2 ovelhas por ano, pronto, né? Imagina, são, dependendo aí da igreja, 20, 30, 40, 50 membros. Se for 30 membros, no ano são 60 a mais. É Né? verdade. Já são 90, no outro ano multiplica por 3 de novo, poxa vida. Então, eu creio que isso seria a forma assim, é a forma mais eficaz, né? Se nós der um testemunho, nós conseguir vencer a pessoalidade da primeira pessoa, né? Como eu falei aqui, dar um testemunho, falar para a pessoa, dizer, ó, conheci algo novo, estou vivenciando algo novo, e falar e testemunhar, aquilo ali vai render muito mais. É verdade, a gente teve um treinamento de evangelistas há um tempo atrás, isso está no canal do YouTube da Rádio TV Menorá. Eu observei que o Túlio disse que tem aí na cidade muitos testemunhos de libertação, né? A própria esposa, outros irmãos, e vocês levaram ou têm levado, incentivado os membros a justamente fazer isso que o Rodrigo disse, né? Utilizar o testemunho pessoal de libertação para evangelismo? Túlio? Sim. Essa é uma prática muito forte, né, que a gente faz aqui, né, usando não só esse testemunho, né, mas de várias outras pessoas que têm se libertado, né. O problema todo é que quando a gente faz essas orações, Satanás ele se levanta, né. Ele se levanta porque muitos acham que eles podem vencer Satanás. Mas nós sabemos que só Deus, só Jesus Cristo venceu Satanás na cruz. Então a nossa luta não tem que ser nossa, tem que ser do Senhor, né? E nós temos que clamar ao Senhor que faça isso, né? Mas temos muitos testemunhos de pessoas que foram libertas aqui em Criciúma. E nessas orações, por exemplo, a Michele lá do Rio de Janeiro, né? Ela voltou, né, de novo para a Igreja do Senhor Jesus, tinha saído, né? Ela trouxe o esposo junto. Então, assim, foi uma bênção, né? Porque a gente achava, né, que era ovelha perdida, né? Mas Deus resgatou e trouxe ela de volta. E é uma coisa que a gente sempre faz, né? Esse testemunho é uma coisa que a gente sempre faz. A gente está à disposição, não faz isso, mas 24 horas por dia a gente está à disposição de quem precisar. E é uma dificuldade que a gente tem, né, de falar a verdade e a pessoa muitas vezes até correr. Uma vez eu disse para o irmão que essas tribulações não iam cessar, né, enquanto a gente estivesse neste mundo, né. E ele saiu da igreja, porque ele achava que o cristão verdadeiramente não poderia ter problema se está buscando a Deus. Mas nós sabemos que isso aí só vai passar quando nós morrer naturalmente ou quando o Senhor vier buscar, né? Como ele está para chegar agora, né? Daqui a pouco toca a campainha, a gente leva até um susto, né? Pensando que é Jesus buscando a gente, né? Minha gente, estamos em meio a um quadro Reciclagem da Visão. Eu queria fazer uma rápida pesquisa aqui com os presbíteros, começar pelo Rodrigo. Qual que é a forma que o quadro Reciclagem da Visão tem te ajudado, Rodrigo? Tu chegou a assistir os episódios anteriores? Como é que tem sido para ti a experiência de participar também aqui? Com certeza. Olha, tem muita coisa assim, irmão, que a gente consegue ver assim, né, e aproveitar. Não tem explicação. Porque principalmente quando há exposição, né? Quando há exposição, assim, a gente consegue ver e talvez até porque é muito difícil a gente se expor, né, irmão? Então, quando tem exposição, assim, Deus desperta em todos nós. Poxa, olha ali, ó, tá, a fraqueza em todo mundo, tá igual. Então, é muito bom a gente ouvir e ver as experiências, tanto como eu falei, assim, nas exposições, quanto das vitórias, porque vai motivando a gente, né, e mostrando, assim, que não tem ninguém
que se diferencia diante do Senhor, né? Somos todos iguais, assim, e isso tem auxiliado muito, sim, com Legal. certeza. Foi uma direção do Senhor, assim, que veio creio que para fazer nós nos ajustar, né? Ficar todo mundo na mesma posição, que é de servo, né? E de zero, né? Perfeito. Porque eu confesso para os irmãos, assim, que expondo agora, né? Falando, eu sempre achei, assim, que eu não tive tenho, né? Um pouco de rejeição, assim, né? Em relação ao quadro de presbitério, né? Eu pensava assim, poxa vida, coisa do diabo, né? Eu não sei nem explicar por quê, né, irmão? Mas eu achava assim, poxa, parece que o inimigo colocava alguma coisa de exclusão, né? E com tudo isso, assim, a gente começa a ver, assim, que não, todo mundo é igual, todo mundo tem os mesmos problemas, todo mundo tem as mesmas batalhas, as mesmas dificuldades. E tudo que o inimigo, tudo que a gente vem na nossa cabeça, assim, em relação ao contrário da obra, é dardo, é flecha, né, inflamada do inimigo que quer derrubar cada um de nós, porque a gente sabe que ele quer atacar as lideranças, né? Então, é isso aí, irmão. Isso aí. Boa, Rodrigo. Temos Túlio aqui, a mesma pergunta. Como é que o quadro Reciclagem da Visão tem te ajudado e como é que está sendo a experiência de participar hoje, Túlio? Olha, para mim é uma bênção, né? E eu creio assim que não sei se a gente consegue explicar, né? E oferecer aquilo que Deus quer para o nosso entendimento, né? Mas a gente sempre pede para Deus, né? Estar na nossa frente, né? Porque é uma dificuldade grande, assim, né? E a reciclagem da visão, a gente é aquilo que eu falei anteriormente, né? Aquele que não tem visão, ele se perde, né? E nós não podemos nos perder. E Satanás, ele vem sempre jogando pedrinhas pequenas para a gente tropeçar, né? A gente tropeça em pedrinhas pequenas, em probleminhas pequenos, em coisinhas pequenas, né? Mas Deus sempre nos dá, até agora nos deu a vitória, porque nós estamos aqui, né? Eu creio assim que Deus tem nos sustentado, tem nos abençoado. Ele nunca se irrita com as coisas erradas que a gente faz, ele está sempre na nossa frente. A dificuldade é quando a gente coloca ele atrás da gente, quando a gente quer fazer, eu faço, eu sei. E essa é a maior dificuldade que a gente tem, né? Porque muitas vezes a igreja depende de um só. A igreja de Criciúma hoje não depende de um só. Hoje nós temos chaves lá de 2, 3 pessoas que têm condições hoje de tocar a igreja, se for necessário, né? Pessoas que foram criadas, né, ali dentro e que Deus está proporcionando, né, o entendimento da verdade e do compromisso que eles têm que ter com Deus, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, não é nenhum mérito, né, mas hoje, se qualquer coisa que for, por exemplo, dia 7 eu tinha programado visitar minha filha em São Paulo. E aí apareceu, né, esse encontro em Cachoeira do Sul. Eu simplesmente liguei para ela e disse, olha, não estou indo para São Paulo, estou indo para Cachoeira. Se Deus quiser, dia 7 nós vamos estar em Cachoeira, dia 7, dia 8, dia 9, dia 10. Será bem-vindo. Isso é muito bom ter vocês aqui. Então, o quadro tem ajudado aí, né? Tô vendo comentários. E eu creio que vai ter uns 5 carros aí em Cachoeira do Sul. Opa! Nesse encontro, cara. Que benção. Preparar as cadeiras. Então vai chegar a 1000, acho, né, Sérgio? Eu já estou preocupado que eu vou ter que botar um telão na rua. Mas vai ter espaço para todo mundo, é isso aí. Pessoal de Criciúma. Pode colocar que vai ter. Pedir uma licença para a prefeitura, fechar a rua e botar um telão lá. Aí é legal. É isso aí, meus amigos. A gente está retirando algumas questões conforme vai chegando os comentários. Eu estava lendo ali o comentário da Viviane Manfredini, da Patrícia Severo. Tem mais, é José Leite Henrique. E o que tá chegando aí? Tem mais coisas aí? Tem uma pergunta bem interessante aqui que fala assim, ó, se vocês têm mais ou menos observado quantos membros de cada cidade acompanham as mensagens de edificação ao vivo. O Rodrigo tem alguma noção, assim, sobre isso? Perfeitamente não, mas tenho uma noção, sim. Eu creio que uns 30%, 40% acompanha as mensagens ao vivo, assim, e busca também depois, né, do ao vivo, assim.
Não é muito, não. Sim. Tem quantos membros mais ou menos aí, Rodrigo? Num geral aí, com grupo e igreja? Irmãos, nós temos 23 grupos, bota aí 3 pessoas por grupo, 60 e poucas pessoas, mais ou menos. Uhum. Túlio? Também. Isso aí. Túlio, como é que aí? Sobre a mesma questão, se ele tem alguma noção de quantos membros mais ou menos acompanham as mensagens de edificação ao vivo. O número certo eu não sei, porque a gente nunca fez assim, uma pesquisa, né? Mas sempre se coloca na internet todas as ministrações que vêm, né? E muitos dizem amém, glória a Deus, né? Então, eu creio que tem bastante gente assistindo. O número certo eu também não sei, porque a gente nunca fez uma pesquisa, né? Mas, graças a Deus, tudo que a gente coloca, né? O blog a gente coloca de manhã, muitos colocam amém, Deus abençoe. E eu creio que é por aí. Sim. Hein, Túlio? Tem quantos membros participando aí em Criciúma, mais ou menos? Eu creio que na faixa que o irmão falou ali, na faixa de 60 aí. Legal. Aqui funciona mais o grupo familiar, tá? Nas casas. Tem pessoas que começaram junto conosco, vêm uma vez por mês na igreja. Mas toda terça-feira tem grupo familiar na casa deles. Então, não é a dificuldade, porque a gente sabe que antigamente, quando nem carro tinha, vinha de ônibus, né? Mas acomodação, sei lá, tem coisas que a gente não se explica, né? A gente vê aí que as dificuldades aí são parecidas, né? Independente da cidade, se é grande, pequeno, é tudo parecido e a solução é uma só, né? Só usando a palavra ali, tudo que Deus já deixou para nós, Cristo Jesus que passou aqui na Terra. 22h52, a gente vai ter que ir encerrando o quadro, infelizmente. Vamos partindo aqui já para as considerações finais, 30 segundos aí para o Rodrigo. Amém, irmãos. Eu vejo assim que nós temos que nos preocupar em alertar o povo, né, na questão da brevidade, né, que o Senhor tem falado, né. Então, essa tem que ser a preocupação de todos nós, né. Como o irmão falou ali, é uma questão de comodismo das pessoas não irem às programações, sejam locais, regionais, enfim, o que quer que seja. Mas o Senhor vem alertando há mais de 2 anos, né, que isso iria acontecer, né? E a gente não deu bola, né? A gente não deu atenção para isso e acabou acontecendo. E o Senhor continua falando sobre o tempo o tempo vir sendo remido, né? E a gente continua seguindo no mesmo ritmo. Então, a palavra de Amós vai se cumprir, né? E aí as pessoas vão andar de um lado ao outro procurando e não vão encontrar. Então nós temos que, de uma forma assim, talvez ríspida, como Cristo fez assim quando entrou no templo, fazer com que as pessoas entendam isso, né? E nós mesmos, né? Entender que esse tempo está chegando e que nós precisamos aproveitar as oportunidades, né? Tá, então. Tá bom. Muito bem, Rodrigo. A gente agradece a tua participação. Túlio, alguns segundos aí de considerações. Foi falado essa semana, né, no Salmo 24, que tudo é do Senhor, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então nós pertencemos ao Senhor, mas ainda tem muitas pessoas que têm outros senhores ainda, né? Outros deuses com letra minúscula, né, na vida deles, né? Então eu creio assim que nós precisamos ter esse entendimento. E como o nosso irmão ali falou, né, o irmão Rodrigo, nas cidades, lá em Cachoeira eu não sei se tem, mas aqui em cima tem 4, 5 faixas dizendo que Jesus está voltando. E eu creio que nós também sabemos que Jesus está voltando, mas muitas vezes não acreditamos ainda que está tão perto, como o apóstolo falou ontem, né, ontem, não sei. 2 anos, 3 anos, por aí. E a gente tem que se preocupar com isso, né? Porque a nossa preocupação ela tem que ser imediata, não pode ser futura, né? Muito bem, Queria dar Túlio. boa noite a todos, que Deus abençoe, né? E que alguém possa aproveitar aquilo que foi falado na noite de hoje. Ah, com certeza. Muita gente vai aproveitar, a gente mesmo vai reassistir. A gente agradece aí
Ao Rodrigo, Túlio, grande abraço para vocês dois. Boa noite, Deus abençoe. Isso aí. Obrigada, tchau, tchau. Abençoe. Tchau.